Fala, rapaziada, estamos aqui novamente para falar sobre futebol, como é que vocês estão? Bom, acho que deu a perceber que estamos com -1 e provavelmente ele não está muito bem. Um abraço para o nosso amigo Igor aí, todas as nossas solidarização, né? Que Perfeito, perfeito, claro. Eliminado, né? Tá eliminado. Primeiro tá a ser eliminado, né? O triste. primeiro brasileiro. Pois é, pois é. Bom, ontem nós viemos aqui e falamos que realmente era um jogo equilibrado, era um jogo complicado. Mas ainda assim achávamos que o Botafogo era o favorito para vencer, mas a gente simplesmente não viu o Botafogo jogar, né? O Botafogo abdicou de jogar futebol e foi eliminado com méritos do Palmeiras, né? Porque o Botafogo só resolveu jogar futebol ali na prorrogação e quando já estava perdendo. Quando já estava perdendo, né, Vitor? Caio, é assim, é inacreditável. A gente falou que o Botafogo era favorito, de fato, só que, assim, não foi o time que a gente esperava, né? A gente não viu o Botafogo que a gente esperava. O Paiva decidiu manter o esquema com 3 volantes e viu muita gente falando, entrar com 3 volantes contra o Palmeiras. E aí eu acho que você concorda comigo, Caio. O problema não são os 3 volantes, o problema é a postura que o Botafogo jogou. O Palmeiras dominou o jogo inteiro. E não foi porque estava com 3 volantes. Uma coisa, Caio, é o Botafogo jogar de forma reativa. Não foi isso. O Botafogo jogou de forma defensiva, sem sair em contra-ataque nenhum. Nem, o Botafogo, eu não me lembro de nenhuma chance, Caio, nos 90 minutos. Só na Foi a prorrogação. pior partida do Botafogo no Mundial, não foi Foi a não? pior partida. Foi a pior partida. E assim, uma coisa é você entrar da forma que você entrou para jogar contra o PSG, e o Botafogo se defendeu melhor contra o PSG do que contra o Palmeiras, e atacou melhor o PSG do que atacou o Palmeiras nos 90 minutos. Mas uma coisa é você olhar assim pro PSG, né? Contra o Palmeiras, que é um adversário nacional, que é do mesmo nível, você olhar com tanta inferioridade e assumir a inferioridade, eu acho que é uma coisa que o Paiva vai ter que explicar. Ele disse na coletiva pré-jogo que o time ia tentar ter a bola, não foi o que aconteceu, a gente não viu isso. E o Palmeiras avançou porque foi melhor no jogo, teve o domínio e foi mais time. Tentou mais, criou mais, mereceu a vitória. E o Paiva dá para dizer que ele foi covarde, né, Caio? Exatamente. Eu ia até relembrar, falar sobre essa palavra que você usou na sua live, covarde. Covarde. O Paiva foi covarde. Não sei qual tipo de instrução que ele deu ao time, mas é inacreditável a postura do Botafogo diante do Palmeiras. Assim, a gente citou ontem o retrospecto o último retrospecto do Botafogo contra o Palmeiras, a gente citou ontem o retrospecto do Palmeiras em mundiais, e a pressão era no Palmeiras. Então, assim, o Botafogo entrar com essa postura, apesar de estar sem o Gregory, mas assim, a questão não é estar com o Gregory, não. A questão é a postura do Botafogo, que deixou o Palmeiras fazer o que queria com a bola, deixou o Palmeiras completamente à vontade e simplesmente abdicou de jogar futebol. E a gente não viu o time do Botafogo jogar hoje, assim, uma eliminação triste, né? Triste para os botafoguenses. Eu Eu acho que acho, o Caio, até mais frustrante do que triste. sim, Porque sim, é o seu time não jogar. sim. Sabe o que é ver o seu time não jogar contra um adversário direto? Porque aí fica a dúvida pro Botafogo, né? Vamos lá, o Mundial acabou pro Botafogo, mas tem muita temporada ainda, concorda? Tem o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas se o Botafogo vai adotar essa postura contra os grandes times, contra Palmeiras, contra o Flamengo, contra Cruzeiro no Brasileiro, tu acha que o Botafogo vai conseguir competir jogando dessa forma? Reativa? Que nem é reativa, só defensiva? Inclusive não faz nenhum sentido. Assim, a Não gente não, faz. a gente não consegue fazer nenhum tipo de análise. O Botafogo entrou com esse objetivo de dar a bola para eles e jogar. Não, não, simplesmente não. Ficou lá atrás, esperando o Palmeiras vir, mas aí o Palmeiras ia e não tinha um contra-ataque eficiente, não tinha nada, não tinha nada. E aí, quando o Botafogo resolveu jogar, já era tarde demais, né? Só que aí a gente Eu te conseguiu ver um pergunto, pouco de futebol. por que não jogou assim desde o início? Esperou a A gente conseguiu ver prorrogação. um pouco de futebol, não foi, Vitor? Não, Tipo, a gente viu, o time do Botafogo tem qualidade para agredir o Palmeiras, teve momentos que exatamente. sufocou ali, eu vi muita gente falando, só jogou depois da expulsão. Não, as chances do Vitinho, se eu não me engano, é antes da expulsão, que ele perde o gol. Então, assim, não Que foi pela pecado aquele gol. expulsão. O Botafogo não começou a jogar porque ficou com o jogador a mais. Não, o Botafogo viu que estava perdendo, porque aparentemente, Caio, o Botafogo estava jogando pelo empate, né? Aparentemente o empate classificava o Botafogo, porque, assim, decidiu jogar depois que tomou o gol. Inacreditável a postura, e assim, não ficaria surpreso se o Textor
demitisse o Paiva e trocasse o rumo para a temporada. Ele já fez isso algumas vezes de demitir no meio da temporada, né? Vamos ver. Agora vai ter 15 dias livre, né? Será que vai ser o Paiva? Cara, é realmente frustrante, triste e revoltante, porque se a gente pra pensar, o Botafogo ser eliminado, sei lá, pelo Benfica, Ou pelo próprio seria Palmeiras? ruim, mas não seria um problema enorme, assim, gigante. O Botafogo ser eliminado pelo Chelsea, tá bom, mas ser eliminado pelo Palmeiras da forma que foi, Forma da forma que foi é o problema, talvez, né? Se Eu fosse acho que é isso. um Botafogo indo pra cima, um Botafogo agredindo o Palmeiras, cara. Eu não cheguei a olhar os números do jogo, só que parece que o Botafogo simplesmente não fez nada o jogo inteiro, não fez nada o jogo inteiro, inteiro. E o Palmeiras teve chances, cara, assim, que poderia, foi um, mas poderia ter sido dois, talvez. Só para trazer Realmente. isso que você falou de chances, o Palmeiras e o Botafogo finalizaram a mesma quantidade de vezes, tá? 15. O problema é, o Botafogo só acertou a bola no alvo uma vez e o Palmeiras 6. Então, assim, o John teve que fazer algumas boas defesas. A qualidade das finalizações do Palmeiras foram bem melhores. E outro número que me chamou muita atenção, Caio: 15 escanteios pro Palmeiras no jogo. 15 escanteios é volume de jogo contra um time que tá brigando para não cair, do brasileiro. 15 escanteios você faz contra a Juventude, contra Cuiabá. Você não faz contra o Botafogo. 15 escanteios? Porque 15 escanteios significa o quê? Que a bola tá passando na frente da área do Botafogo o jogo inteiro. O jogo inteiro foi isso. O Palmeiras atacando com perigo. E o Botafogo não conseguiu criar nada em 90 minutos e decidiu jogar bola quando já estava perdendo. E quase empata o jogo, né? O que é uma loucura. Poderia facilmente ter ido pros pênaltis. Porque futebol é assim, né? Pois é, cara. Pois é. Eu citei os números porque, assim, eu claramente lembro de pelo menos duas grandes defesas do John. Sim. Pelo menos duas grandes defesas. Se não foi mais. Então, assim, realmente, apesar do número parecido, na verdade, não foi tão parecido assim, né? Quando a gente traz pra dentro do campo. E o John é um Mas dos únicos que hoje passa de cara limpa, né? Porque assim, o John, esse agarrou demais. Agora o resto tem atuações aí, como a do Savarino, que eu acho bem problemático. acabou o futebol do Savarino, né? O que aconteceu? Não sei, eu não sei. Assim, o Montoro que entrou depois, o Correia que entrou depois, entraram bem melhores que o Savarino. Savarino mal demais. Tem algumas Cara, atuações. O Jair também, não gostei da partida do Jair. é. O Danilo Barbosa, eu já sei que ele é ruim. Então nem cobro muito. Eu acho ele fraco. Mas assim, algumas atuações individuais abaixo. Mas eu acho que passa muito pela postura do time. Eu acho que o Botafogo não pode adotar esse tipo de postura contra nenhum time nacional. Nenhum time nacional o É. Botafogo pode jogar dessa forma. Nenhum. Nenhum. Ainda mais o Palmeiras, que é um time que às vezes joga reativo contra o Flamengo, por exemplo. Nem contra o Flamengo o Palmeiras tem feito isso mais direito. Se a gente pega o jogo do Perfeito. Allianz, foi trocação. O Flamengo melhor, óbvio. Mas adotar esse tipo de postura é assumir uma inferioridade que ela não existe. E aí você chama o adversário para o jogo, né? E aí, claramente, você vê o Palmeiras muito mais empolgado. A arquibancada, a torcida do Botafogo cantou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, que o Palmeiras começou a criar ainda mais, ficou uma diferença de arquibancada. O Palmeiras se sentiu mais em casa. Porque é óbvio, o time a torcida é reflexo do time. Então, você viu um Botafogo muito mal e os jogadores do Palmeiras sabendo que, ó, se a gente continuar nesse ritmo, uma hora o gol vai sair. E veio na individualidade, né? Do Paulinho, que jogou 30 minutos só. Ele só tinha condição de 30 minutos, ele entra, faz o gol e sai. Cara, bem triste essa situação do Paulinho, né, cara? Jogando no Sim. sacrifício, assim. E fez um baita golaço, né? Nossa. Um Que baita aí, ó, golaço. falha do Marlon, tá? Que ajuda demais a ser driblado no lance, é driblado com muita facilidade. Não sei se foi cansaço, enfim. Acho que agora, Caio, o resumo da ópera como que passa num grupo da morte e faz uma atuação tão patética como essa nas oitavas. Paiva fica ou não fica? Acho que é uma questão. Eu não tenho opinião formada, tá? Eu demitiria, mas vai trazer quem? São Perfeito. questões que o Botafogo tem a definir. Não, o Paiva, lembrando, tá? Vamos lembrar, não era a primeira opção do texto. O Paiva foi a sexta, sétima opção, lembra disso? No início do ano? Sim. Ah, tal técnico vai treinar o Botafogo. Não vem. Ah, vai ser tal agora. Não vem também. Ih, vai ser o Paiva. Quem? Lembra disso? A torcida do Botafogo falou: quem é esse cara? Quase rebaixou o Bahia. O Igor recebeu a informação assim. No O Igor estádio, ele recebeu tava assim, no no estádio. estádio. Quem? Renato Paiva. Quem que é esse cara? Quase rebaixou o Bahia. É isso. Então, assim, é um cara que tomou 6-0 do Sport com o Bahia. Inacreditável. Cara, enfim. Bom, a ver os próximos capítulos do Botafogo. E, cara, tu citou o John.
Não sei se tu chegou a ver, mas constrangedora a cena do Fred dando Vamos o ver. melhor jogador da partida, né, pro John. Eu não vi, concordo, tá? Primeiro que eu concordo. Pra mim, melhor em campo. Pra mim, melhor Sim, em campo. Ah, mas o Paulinho entrou 30 minutos e fez o gol. Em 30 minutos é muito difícil você ser o melhor em campo, né? Vamos ser sinceros. O John tava segurando o empate e segurou os 90 minutos, por exemplo. Eu não sou daqueles que acham que o melhor em campo tem que ir pro time que ganhou. Não, pô, o melhor em campo tem que ir pra quem foi melhor em campo. E no caso foi o John. Agora, botaram um palmeirense pra entregar o prêmio, aí é complicado. mano, que cena, meus amigos, que cena. Bom, mas é isso. Amanhã talvez a gente volte aqui depois do jogo do Flamengo, será? Será que estaremos aqui? Voltaremos, eu tenho disponibilidade, mas assim, dependendo do que acontecer. Bom, mas é isso. Comenta, deixe seu like, manda pros amigos e se inscreve no canal, rapaziada. É Tamo isso, junto. um abraço e até a Valeu. próxima.